Há um cara na minha oficina desde a semana passada. Chegou com uma caminhonete do ano, daquelas que parecem saídas de um comercial de televisão. Brilhante, imponente, com mais luzes que uma árvore de Natal e uma tela no painel maior que a da minha televisão. Me pediu para fazer uma revisão porque algo não soava bem no motor. Subi, liguei ela e em 2 segundos já sabia que esse rapaz tinha cometido um erro. Não porque a caminhonete fosse ruim em si mesma. Era uma boa caminhonete. Mas não era a caminhonete que ele precisava. E quando me disse quanto tinha pago por ela, quase caí de costas. 78 mil dólares. E para completar, o cara não ia carregar nenhuma bolsa de cimento, não ia rebocar nada maior que uma bicicleta, e morava em uma cidade onde estacionar uma caminhonete desse tamanho é como tentar colocar um elefante em um elevador. Me perguntou se podia fazer algo para que o motor não soasse tão estranho. Disse que sim, que podia consertar o barulho, mas que não podia consertar o erro de compra. E é exatamente sobre isso que quero falar com vocês hoje. Fiquem comigo, porque ao final desta lista, vão saber exatamente quais caminhonetes evitar e quais são as que realmente valem a pena. E se alguém na sua família estiver pensando em comprar uma caminhonete nova este ano, vão poder dar o conselho que ninguém mais vai dar. Agora, antes de entrar no ranking completo, tenho que mencionar algo. Tudo o que vou mostrar hoje, as falhas, os custos, os consertos e os truques para detectar uma caminhonete pós-venda problemática antes de comprá-la, é apenas uma parte de um arquivo muito mais extenso. Chamo de o Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes que contêm guias de compra para todo tipo de veículos, os problemas crônicos de cada marca e modelo, as ferramentas que precisa para diagnosticar falhas antes que se transformem em desastres, e os métodos para negociar com as concessionárias, sabendo exatamente o que estão comprando. Há uma oferta especial neste momento para os que estão assistindo ao vídeo. Encontrarão o link na descrição e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o resto do conhecimento que os vendedores não querem que vocês tenham. Mas voltemos ao ranking, porque o que vou contar é a peça que muda tudo. Vamos direto ao ponto. Aqui estão as 15 caminhonetes que menos deveriam comprar em 2026, começando pelas menos ruins e terminando com as verdadeiramente catastróficas. Número 15. Chevrolet Silverado 1500, ano 2024 em diante. Esta dói colocar aqui porque é uma caminhonete que tem sido um pilar da indústria durante décadas. Mas os modelos recentes têm tido problemas sérios com o sistema de injeção de combustível. O motor de 8 cilindros, que deveria ser o coração da caminhonete, tem estado falhando no sistema de desativação de cilindros. Esse sistema desliga alguns cilindros quando não se necessita de toda a potência para economizar combustível. Mas na prática, os tuchos hidráulicos que controlam esse sistema estão se danificando prematuramente. O problema é tão comum que as oficinas já têm um nome para isso: a falha dos tuchos. O conserto custa entre 2.500 e 4.000 dólares. Se a sua caminhonete estiver fora da garantia, vocês vão ter que pagar isso do seu bolso. O problema é que o sistema é projetado de tal maneira que quando um tucho falha, pode danificar o eixo de comando de válvulas e o motor inteiro. Assim que um conserto de 2.500 pode se transformar facilmente em um de 10.000. Número 14. Ram 2500, ano 2023 em diante com motor Cummins de 6.7 litros. Agora, não se confundam. O motor Cummins é um dos melhores motores diesel do mundo. O problema não é o motor. O problema é tudo o que está ao redor. Os modelos recentes de Ram têm tido problemas com o sistema de controle de emissões, especificamente o sistema de recirculação dos gases de escape e o sistema de redução catalítica seletiva. Estes sistemas são necessários para cumprir com as normas ambientais, mas na prática estão falhando constantemente. Os sensores se danificam, os injetores de ureia entopem e o sistema completo entra em modo de emergência, que reduz a potência da caminhonete ao mínimo. Tenho visto caminhonetes que têm estado na oficina por semanas esperando peças de reposição, e o conserto pode custar entre 3.000 e 6.000 dólares. Se usam a caminhonete para trabalhar, isso significa semanas sem renda. Número 13. Ford F-150, ano 2024 e 25,
Motor de 3,5 litros EcoBoost. Este motor tem um problema com o sistema de distribuição da corrente de comando. A corrente se estica prematuramente. Quando a corrente se estica, o motor perde a sincronização. Isso significa que as válvulas não se abrem e se fecham no momento correto. O motor começa a soar como se tivesse um monte de bolinhas de gude dentro. Se não for consertado a tempo, a corrente pode se romper e o motor se destrói completamente. Tenho visto correntes de comando que falham aos 60 mil quilômetros quando deveriam durar o dobro. O conserto da corrente de comando custa entre $1.500 e $2.500. E se o motor se destruir, o conserto pode custar mais de 8 mil. Número 12. Toyota Tundra, ano 2022 a 24, motor V6 de 3,4 litros biturbo. Toyota é conhecida por sua confiabilidade, mas esta caminhonete tem um problema que os engenheiros da Toyota não viram vir. O motor está tendo problemas com os turbocompressores. O sistema de lubrificação dos turbos não está funcionando corretamente em certas condições de condução, e os turbos estão se danificando antes dos 50 mil quilômetros. O problema é que os turbos não são baratos. Cada turbo custa ao redor de $1.500 e a caminhonete tem 2. Adicionem a mão de obra e estão vendo uma fatura de mais de $4 mil. Toyota está trabalhando em uma solução, mas por enquanto, se compram uma, estão apostando que a sua caminhonete não tenha o problema. Número 11. GMC Sierra 1500, ano 2024 e 25. Compartilha o mesmo problema que a Chevrolet Silverado, porque é essencialmente a mesma caminhonete. O mesmo motor, o mesmo sistema de desativação de cilindros, os mesmos tuchos problemáticos. Mas a Sierra tem um problema adicional que é específico da GMC. O sistema de suspensão pneumática traseira, que é uma opção popular, está tendo problemas de vazamentos e falhas no compressor. A suspensão pneumática é cara de consertar. Um compressor novo custa ao redor de $800, e as bolsas de ar podem custar outros 500 cada uma. E os vazamentos nem sempre são fáceis de encontrar, o que significa que a oficina pode cobrar de vocês várias horas de diagnóstico apenas para encontrar onde está o problema. Número 10. Nissan Titan, ano 2023 e 24. Nissan tem tido problemas com a transmissão automática de 7 velocidades na Titan. A transmissão tem falhas no conversor de torque que causam vibrações e solavancos ao acelerar. É um problema que aparece entre os 30 e os 60 mil quilômetros. A solução da Nissan tem sido substituir a transmissão completa em muitos casos. Uma transmissão nova custa ao redor de $5.500. Há alguns Titan que têm durado mais, mas o risco é alto. Número 9. Ford Ranger, ano 2024, motor de 2,3 litros EcoBoost. Este é um problema menor, mas igualmente incômodo. O sistema de injeção direta de combustível está causando acúmulo de carvão nas válvulas de admissão. O acúmulo de carvão pode causar falhas de ignição, perda de potência e um consumo de combustível muito maior. O problema é que a limpeza das válvulas não é um conserto simples. Em muitos casos, é preciso desmontar parte do motor para acessar as válvulas. Uma limpeza completa pode custar entre $800 e $1.200. E se não forem limpas a tempo, podem danificar permanentemente as válvulas e as sedes das válvulas. Número 8. Ram 1500, ano 2024 e 25, com um motor de 5,7 litros MI. A Ram 1500 tem um problema semelhante ao da Silverado, mas em vez dos tuchos hidráulicos, o problema está no sistema de comando de válvulas variável. O atuador que controla o comando de válvulas variável pode travar, o que causa que o motor funcione de maneira irregular e que a luz de verificação do motor acenda constantemente. O atuador custa ao redor de $300, mas a mão de obra para substituí-lo pode ser alta porque está em uma posição difícil de alcançar. O problema não destrói o motor, mas pode causar danos a longo prazo se não for consertado a tempo. Número 7. GMC Canyon, ano 2024, motor de 2,7 litros turbo. Esta caminhonete mediana tem tido problemas com o sistema de arrefecimento. A bomba de água está falhando prematuramente.
A bomba de água é o que faz circular o líquido de arrefecimento através do motor para mantê-lo à temperatura correta. Quando falha, o motor superaquece. Tenho visto bombas de água na Canyon que falham aos 20 mil quilômetros. Uma bomba de água nova custa ao redor de $300, e a mão de obra para substituí-la pode ser de entre 500 e 800. Mas o verdadeiro perigo não é o custo da bomba. É que se o motor superaquecer, podem danificar a junta do cabeçote, e isso é um conserto de mais de $2.000. Número 6. Chevrolet Colorado. Ano 2024, mesmo motor que a Canyon. Mesmo problema da bomba de água. É essencialmente a mesma caminhonete que a GMC Canyon, então compartilha as mesmas falhas. Se estão considerando uma caminhonete mediana da Chevrolet ou GMC, tenham em mente que este problema é real e está bem documentado. Número 5. Ford F250, ano 2025, com um motor diesel de 6.7 litros, Power Stroke. Este é um problema grave. O sistema de injeção de combustível de alta pressão está falhando nos modelos mais recentes. O sistema de injeção Common Rail, que é o que usa a maioria dos motores diesel modernos, tem bombas de injeção que podem falhar e enviar limalhas de metal para todo o sistema. Isso significa que tem que substituir não apenas a bomba, mas também todos os injetores, todo o sistema de combustível, e limpar o tanque. Estamos falando de um conserto que pode superar os $10.000. Ford tem emitido algumas campanhas de serviço para alguns modelos, mas nem todos estão cobertos. Número 4. Toyota Tacoma, ano 2024 e 25. Motor de 4 cilindros de 2.4 litros. Toyota está tendo problemas com a transmissão automática de 8 velocidades na Tacoma. A transmissão tem um problema de programação que causa trocas bruscas e solavancos. Mas o problema mecânico real é que o conversor de torque pode se danificar prematuramente. O conversor de torque é um componente crítico da transmissão. Quando falha, a transmissão inteira pode se danificar. Um conversor de torque custa ao redor de $800, mas se danificar a transmissão, estão vendo uma fatura de mais de $4.000. Número 3. Ram 3500, ano 2024 e 25, motor diesel de 6.7 litros. Este tem os mesmos problemas de emissões que a Ram 2500. Mas adicionalmente, a Ram 3500 tem problemas com o sistema de freios. Os freios a disco traseiros estão se desgastando prematuramente, e o sistema de freio de estacionamento eletrônico está falhando. Substituir o sistema de freio de estacionamento eletrônico pode custar mais de $2.000 em uma oficina. Número 2. GMC Sierra 2500 HD, ano 2024 e 25, com motor diesel Duramax de 6.6 litros. Este é um que dói porque o motor Duramax é lendário. Mas os modelos recentes estão tendo problemas com o sistema de emissões e com a bomba de combustível de alta pressão. O mesmo problema da Ford F250. A bomba de combustível pode falhar e enviar limalhas de metal para todo o sistema. É um conserto que custa entre $8.000 e $12.000. É um problema tão sério que algumas oficinas já não querem trabalhar nesses motores, porque os consertos são tão caros que os clientes não querem pagá-los. Número 1. Jeep Gladiator, ano 2024 em diante. Esta é a caminhonete que mais problemas tem tido nos últimos anos. E não é apenas um problema, são vários. O sistema de direção, que é o mesmo que o do Wrangler, tem um problema conhecido com folga na direção. A caminhonete vai de um lado para o outro na estrada. É esgotante dirigi-la na rodovia. A suspensão dianteira se desgasta prematuramente. O motor de 3.6 litros tem problemas com os tuchos hidráulicos, como a Silverado. A transmissão automática de 8 velocidades tem problemas de programação e trocas bruscas. E para completar, o preço é altíssimo para o que oferecem. Há clientes meus que gastaram mais de $5.000 em consertos no primeiro ano de ter uma Gladiator. É uma caminhonete que parece bonita, que tem um estilo único e que é muito capaz fora de estrada. Mas o custo de mantê-la é tão alto que não vale a pena. É a caminhonete que mais tenho visto na minha oficina com problemas nos últimos 3 anos. Agora quero ser justo.
Todas estas caminhonetes têm coisas boas. A Silverado é confortável. A F-150 tem uma capacidade de reboque impressionante. A Ram tem um interior de luxo. A Toyota é famosa por sua durabilidade. Mas os problemas que mencionei são reais e as concessionárias não vão sentar para falar com vocês sobre eles. Então, quando virem uma destas caminhonetes em uma concessionária, perguntem especificamente por estes problemas. Perguntem se já foi solucionado no modelo que estão vendo. Perguntem se há uma campanha de serviço. Perguntem quanto custa o conserto desses problemas se saírem da garantia. Se o vendedor não souber responder, ou se responder de maneira vaga, já sabem que tem que tomar cuidado. E aqui está a regra de ouro que aprendi depois de 25 anos. Não comprem uma caminhonete no primeiro ano de um novo design. A indústria automotiva sempre tem problemas nos primeiros anos de um design novo, ou de uma reestilização importante. Esperem o segundo ou terceiro ano, quando os problemas tiverem sido solucionados. A primeira geração sempre é a que mais problemas tem. Outro conselho: se vão comprar uma caminhonete usada, busquem os modelos que mencionei e revisem o histórico de manutenção. Se o dono anterior já teve problemas com a transmissão ou com o sistema de combustível, vão encontrar isso no histórico de consertos. Não confiem apenas na aparência exterior. E se já tem uma destas caminhonetes, não se preocupem. Não todas vão ter problemas. Tenho visto Gladiators que duraram 100 mil quilômetros sem problemas. Tenho visto Silverados que duraram muito mais. Mas o risco é maior que em outros modelos. Se já tem uma, façam a manutenção preventiva. Troquem o óleo mais frequentemente do que diz o manual. Revisem o sistema de combustível regularmente e se escutarem um barulho estranho, não esperem. Levem-na à oficina antes que o problema se transforme em uma catástrofe. Quero terminar com isto. Há 25 anos, quando comecei na oficina, não tinha ninguém que me dissesse quais caminhonetes evitar. Aprendi consertando as que quebravam, vendo os mesmos problemas uma e outra vez, escutando meus clientes contarem suas histórias de frustração com as concessionárias. Aprendi que a indústria automotiva nem sempre está do lado do comprador. Aprendi que a melhor maneira de economizar dinheiro não é negociar um bom preço, mas sim comprar uma caminhonete que não vai quebrar. Toda essa informação, todas essas listas, todos esses problemas crônicos de cada modelo, as ferramentas para diagnosticar uma caminhonete usada antes de comprá-la, os truques para que os vendedores saibam que vocês sabem o que estão comprando, tudo isso eu compilei em um arquivo que chamo de O Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes que contêm guias detalhados para cada marca e modelo, os problemas específicos de cada geração, as campanhas de serviço que as concessionárias nem sempre mencionam e os custos reais de manutenção que ninguém lhes diz quando estão assinando o contrato. Se este vídeo foi útil para vocês, se gostaram do estilo e querem aprender mais, tenho uma oferta especial para vocês. Encontrarão o link na descrição do vídeo e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o acesso completo aos 3 volumes do compêndio. Aí estão todas as caminhonetes que mencionei hoje e muitas mais. As falhas, os consertos, os custos ocultos e os modelos que realmente valem a pena. O conhecimento que me custou 25 anos aprender e que decidi compartilhar com quem quiser comprar uma caminhonete sem se arrepender. Não é necessário que comprem nada hoje. Mas se querem ter a informação completa, a que vai poupar vocês de milhares de dólares em consertos e dores de cabeça, o link está aí. E se não, também está tudo bem. Com o que mostrei hoje para vocês, já tenho o suficiente para começar a fazer perguntas inteligentes na concessionária. E isso já é mais do que faz 90% dos compradores. Deixem-me saber nos comentários qual caminhonete estão considerando comprar, ou se já tem alguma das que mencionei. Contem-me sua experiência. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Se tem perguntas sobre algum modelo em particular, perguntem e lhes darei minha opinião honesta. Lembrem-se, uma caminhonete não é apenas um veículo. É uma ferramenta de trabalho, um investimento familiar, uma decisão que vai afetar suas finanças por anos. Dediquem tempo para pesquisar. Não se deixem levar pelas aparências. Perguntem, pesquisem. E se tiverem dúvidas, pensem 2 vezes antes de assinar. Essa é a diferença entre um comprador que se arrepende e alguém que compra com confiança. E vocês, com o que aprenderam hoje,
estão muito mais perto de ser dos segundos. Até a próxima. Cuidem-se, cuidem dos seus veículos e não comprem uma caminhonete que vai fazer vocês infelizes.